Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como é que se faz a capacidade do processo no AB Consulting utilizando subgrupos. Então, como é que faz isso? Vamos olhar aqui essa massa de dados de tempo de ciclo, em que temos um limite superior de especificação de 30 dias para isso, separado por meses, né, os 12 meses do ano. Então, a primeira coisa que precisa fazer é fazer o teste de normalidade. Temos, né, pelo p-valor aqui, de fato, uma distribuição normal, né? Depois vejam os outros vivos para ver como é que faz esse teste de normalidade. Então, para fazer isso agora no ABConsult é fácil, vai em Stat, Quality Tools, Capability Analysis Normal. Então vamos colocar a variável de interesse aqui, que é o tempo de ciclo, cycle time. Se você deixar em branco, ele vai fazer só a análise global, a análise overall, que é o que a gente já está acostumado. Mas se você colocar um, é a mesma coisa. Mas se você colocar a coluna ou colocar um número, 5 ele vai fazer subgrupos de 5 e 5, né? Se você colocar o número inteiro. Ou se você colocar a coluna, por exemplo, o mês, né? Que é o nosso subgrupo, ele vai agrupar por mês para poder fazer isso. Então, vamos colocar que a especificação é 30 dias. Podemos clicar OK. E aí você vê aqui a análise de subgrupo, né? Temos a análise overall, que tem o Z-Bench aqui, overall, e temos a análise within, né? Que a diferença deles é o desvio padrão. Um deles utiliza o desvio padrão geral de todos os dados, e o outro utiliza o desvio padrão, que é o desvio padrão como se fosse uma média ponderada. Eu vou explicar isso, do que está dentro dos subgrupos. Se você quer ver a estatística utilizando as outras estatísticas de capacidade, vamos fazer isso, Ctrl E, e vamos alterar aqui para estatísticas de CP, PP, CPK, PPK, né? Então, ok, ele também faz as estatísticas em termos de PP, CP, PPK, CPK. Né? Mas qual que é a diferença, então? Vamos entender essa diferença desses dois desvios padrões aqui. Um utiliza um desvio padrão, o overall, e outro utiliza o desvio padrão within, né? Então, o que que é esses dois cálculos? Então, vamos olhar o resumo aqui, né? Fazendo uma tabela dinâmica dos dados, são 12 meses, cada um dos meses tem a sua contagem de dados, sua própria média e seu desvio padrão. E do geral, né, marcando aqui o desvio padrão 5,58, então isso daqui é o overall, é o global, né, em português é o global, que é o desvio padrão de toda a massa de dados. Só que essa variabilidade geral, global, ele tem dois componentes. O componente da variabilidade que está dentro de cada um dos subgrupos, neste caso representado pelo desvio padrão de cada um dos subgrupos, e também a variabilidade entre as médias. Observe que eles têm médias diferentes, né? E essa variabilidade dessa média é o segundo componente dessa variabilidade. O que interessa para esse cálculo de subgrupo é somente a variabilidade que fica após a variabilidade da média, ou seja, a variabilidade que está dentro de cada um dos subgrupos. De uma maneira leiga, você poderia calcular isso só fazendo uma média aqui desses desvios padrões. Aí você tem, como cada desvio padrão foi feito com a sua própria média, de uma maneira leiga, seria a média desses desvios padrões. Mas não é assim que a gente calcula em estatística, né? A gente utiliza proporções, somar e subtrair em cima da variância e não em cima do desvio padrão. Então, como é que a gente faz isso? Né? Como é que o programa faz isso? Ele calcula a variância, né? Calcula a variância, no caso aqui vai ser D4 elevado ao quadrado, temos toda a variância, e aqui a gente pode fazer uma média em cima disso, para achar a média das variâncias, mas observa que cada variância foi calculada com tamanho de subgrupo diferentes. Então eu vou fazer uma média, não uma média simples, mas vou fazer uma média ponderada, em que o peso vai ser a quantidade de graus de liberdade. A quantidade de graus de liberdade, você sabe que é n menos 1. Então, no caso aqui, o peso tem 18 aqui, então, no caso, o peso desse vai ser a contagem menos 1, n menos 1. Então, 17 para o primeiro, o segundo vai ser 19,
o peso de cada um e assim por diante, né? O peso que cada variância tem. Vamos fazer aqui a média ponderada. Média ponderada. Essa média ponderada vai ser o quê? Vamos fazer a soma produto de todas as variâncias, e o peso vai ser a quantidade de graus de liberdade. Então aqui você tem a soma produto, mas eu preciso dividir isso pela soma de todos os pesos, senão não é uma média ponderada. Opa, né, esqueci de abrir parênteses, né? Todos os pesos. Segue aqui. Então, essa aqui seria a média ponderada de todas as variâncias, e isso aqui tem o nome. Isso daqui é o pooled variance, em inglês, ou a variância agrupada, combinada. Só que eu quero o desvio padrão combinado, ou Pooled Standard Deviation, que não é nada mais do que você pegar a variância combinada, né, e elevar, extrair a raiz quadrada. Então, 1,65, né, seria como se fosse a média, né, de todos esses desvios, a média entre aspas, né? Você faz isso em termos de variância ponderada ainda por cima pelos graus de liberdade, né? Essa é a definição do desvio padrão combinado, ou Pooled Standard Deviation em inglês. E é justamente esse é a variância que é calculada pelo programa, 5,61 e o outro 5,58.